Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de EBD. Nós estamos trabalhando em cima da carta aos Gálatas e nós estamos na terceira parte. Na semana passada, no domingo passado, a Jéssica trabalhou a respeito do capítulo 5, falando a respeito de vida no Espírito. E hoje nós vamos trabalhar em cima do capítulo 6, dos versos 1 até o verso 10, que fala a respeito da ética no Espírito. E olha só, não sei se você já ouviu falar a respeito da diferença entre igreja hospital e igreja hotel. Já ouviu? Bom, se você já sabe, você está tendo a oportunidade de ouvir novamente. Se você não sabe, você tem a oportunidade de ouvir pela primeira vez. Muito bem, quando nós vamos para um hotel, nós geralmente, na maioria das vezes, nós colocamos uma roupa apresentável, você não chega de qualquer jeito no hotel. Quando você entra no hotel, o seu olhar é de crítica, né? Poxa, será que o jeito que eles colocaram os móveis é do meu agrado? O local tá limpo? Tem comida boa? Como que me trataram na recepção? Me trataram bem? Me trataram mal? E a gente entra com aquele olhar, com aquele pensamento, eu tô pagando e eu quero usufruir do melhor. E não apenas do melhor, mas de tudo que eu posso usufruir. Então, quando nós vamos para um hotel, nós vamos da melhor forma possível e olhamos tudo ao nosso redor e queremos experimentar de tudo aquilo que está disponível. Diferente de quando nós vamos para um hospital. E aqui eu estou falando de pessoas que não trabalham na área da saúde, né? Na igreja nós temos muitos médicos, mas estou falando de nós que vamos para o hospital quando estamos doentes. Nós chegamos no hospital não nos importando tanto com a roupa quanto estamos vestindo, ou se estamos sendo bem tratados ou não. Claro, nós queremos ser bem tratados, mas a questão aqui é que você chega no hospital querendo ter a sua dor sanada. Você está indo para o hospital não porque está tudo bem, você está indo para o hospital porque as coisas não estão legais. E você quer que naquele local, naquele hospital, naquele ambiente, a sua dor, o seu problema seja solucionado. Muitas vezes nós tratamos a igreja mais como sendo um hotel do que como sendo um hospital. Então, nós esperamos que as pessoas cheguem até a igreja da melhor forma possível, vestidas da melhor forma, se portando da melhor forma possível, e nós muitas vezes tratamos as pessoas conforme aquilo que eles nos dão, conforme aquilo que eles vão nos oferecer. E muitas vezes as pessoas olham para a igreja como sendo um hotel. Então, se eu entrego meu dízimo, eu preciso e eu devo usufruir disso. O pastor está lá para atender as minhas necessidades. O louvor tem que ser do jeito que eu gosto, porque se não for do jeito que eu gosto, eu saio. Se as flores ali, se a ornamentação não estiver da forma como eu gosto, eu pego e vou embora. Sendo que, na realidade, nós deveríamos olhar para a igreja, ver a igreja, e as pessoas deveriam se achegar à igreja como sendo um hospital. Chegar do jeito que estão. Às vezes não é com a melhor roupa, às vezes não é da melhor forma, mas com o coração sincero, entendendo que aqui é o local, o lugar onde vão encontrar refúgio, onde vão encontrar restauração, onde serão amados e serão cuidados. E o capítulo 6 de Gálatas, ele vai falar um pouco a respeito disso, dessa ideia de nós vivermos a igreja e termos a igreja como sendo uma comunidade terapêutica. E não quero que você pense na terapia no sentido ruim dela, mas no sentido de ser um lugar onde você é restaurado, onde você consegue chegar do jeito que você está e ser transformado pelo amor de Deus, ser transformado por Deus através das pessoas que estão ali. E é muito interessante como Paulo, ele começa falando a respeito dessa ideia já no verso 1. Olha só, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Bom, quando eu e você, quando nós cristãos vivemos guiados pelo Espírito Santo, quando eu e você buscamos viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e entendendo que de fato é o Espírito Santo quem nos guia, aquele que nos consola, aquele que nos ensina, nós começamos a ter um sentimento de que somos invencíveis. Não sei se você já experimentou isso, mas quando você está ali fazendo a vontade de Deus
vivendo aquilo que Deus tem para você, você parece que vive algo muito diferente, né? Algo como se você realmente fosse invencível. E nós temos o sentimento de que nada, absolutamente nada poderá nos deter. Nós até cantamos músicas com essa frase de que nada vai nos deter quando de fato estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Mas Paulo ele diz aqui algo que nós precisamos prestar atenção, porque apesar de nós buscando viver uma vida guiada por Deus, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, ainda existe a terrível possibilidade de cairmos no erro, de quedas, de fracassos. Por quê? Porque eu e você, nós fomos libertos da condenação do pecado e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Ou seja, ainda existe a possibilidade de cairmos no erro, ainda existe a possibilidade de pecarmos. E isso acontece quando nós simplesmente achamos que somos invencíveis, quando nada pode nos deter. É claro que quando nós vivemos uma vida com Deus, aquilo que é impossível para nós como seres humanos, é possível para Deus. Ele pode realizar. Mas cabe a mim e cabe a você estar vigilante, buscar ter uma vida que agrada a Ele, mas também vigiar a todo tempo, para que de fato não caiamos no erro. E é interessante que Paulo ele fala aqui a respeito das pessoas que devem cuidar uns dos outros. Então ele vai falar aqui a respeito desses crentes espirituais que buscam viver essa vida guiada pelo Espírito Santo, ou seja, andam no Espírito, produzem fruto do Espírito e de fato são guiados. E são essas pessoas que devem tomar a iniciativa quando algum irmão cai em pecado. E por vezes nós, ao invés de fazermos isso e ajudarmos as pessoas que caíram em pecado, quantas vezes eu e você simplesmente não apontamos o dedo e falamos, eu sabia que esse aí não ia aguentar. Tava bom demais para ser verdade. E Paulo nos incentiva aqui a de fato sermos crentes que vivem sendo guiados pelo Espírito Santo, mas também que ajudam as pessoas que caíram, que foram surpreendidas pelo pecado. E aqui é interessante nós entendermos e termos consciência de que lidar com a disciplina na igreja sem a total dependência do Espírito Santo pode produzir mais doença do que cura. E muitas vezes nós queremos resolver os problemas da igreja, nós queremos resolver os problemas dos irmãos do nosso jeito carnal, sem consultar a Deus, sem olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso que eu e você precisamos, sim, cuidar uns dos outros, né? Ser esse suporte na vida dos irmãos, mas sempre sendo dependentes, tendo total dependência do Espírito Santo. E é muito interessante nós observarmos alguns termos específicos que Paulo usa nesse primeiro verso. Ele vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido. Esse se alguém não está se referindo a um grupo específico de pessoas. Paulo não está falando, olha, fique ligado com aquele cara que vem só uma vez por mês no culto. Fique ligado naquela pessoa que não está tomando ceia. Fique ligado naquele cara que está servindo em tal ministério. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, irmão, se alguém, ou seja, ele está incluindo todo mundo aqui está suscetível a cair no pecado. Todo mundo, por mais que todas as pessoas busquem viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, se não vigiar, existe a possibilidade de cair no erro. E ele fala, se alguém for surpreendido, ou seja, esse surpreendido não se trata de um pecado contínuo, né, de uma desobediência deliberada, mas sim de um deslize pontual. E é interessante que o pecado ele pode nos surpreender. Todos nós, eu e você, nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, porque muitas vezes quando a gente está lá com o peito estufado falando, eu sou bom, eu sei das coisas, porque eu estou servindo na igreja, porque eu participo de tudo, eu sou bem amigo do pastor. Muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida e achamos que somos algo, que temos algum valor por nossas obras, por aquilo que fazemos, nós estamos suscetíveis a cair no erro, a deslizarmos. E é interessante que quando um cristão cai no pecado, muitas vezes a igreja, ao invés de ajudar esse irmão, ao invés de ser
um suporte, muitas vezes nós olhamos e criticamos. Muitas vezes nós olhamos e apontamos o dedo e falamos, eu sabia que não ia para frente. É interessante que Paulo, então, ele fala, olha, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Ou seja, se alguém na igreja errou, nós como corpo, nós como irmãos na fé, nós precisamos cuidar dessa pessoa. Mas é interessante que ele está falando no plural. E na parte B do verso 1, ele vai passar para o singular. Ele vai falar, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, ele mostra essa importância de que as pessoas que cuidam uns dos outros devem olhar para a sua vida, né? Devem fazer uma autoanálise para ver se de fato estão vivendo uma vida que agrada a Deus, não dando brechas para que de fato não estejam como aquela pessoa, para que não caiam no erro. É interessante que nesse verso 1, Paulo lhe parece estar mais preocupado com as pessoas que vão cuidar do que com aquelas pessoas que caíram no erro. Por que isso? Peraí, a gente não deve cuidar daqueles que caíram no erro? Por que Paulo tá... Parece que ele troca o foco, né? Ele está olhando para as pessoas que estão cuidando. E nós precisamos entender o porquê. A correção, ela serve para restauração. E geralmente a restauração ela não acontece num único ato. Vamos dizer que a pessoa estava lá, um casado, ele traiu a sua esposa. Não é numa conversa que isso vai ser restaurado, né? Tem muitas feridas ali, tem algo que precisa ser trabalhado, tem um pecado que precisa ser trabalhado, restaurado. Ou seja, é num processo, é algo que vai com o tempo. O fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado. Não adianta você fazer apenas um procedimento e achar que o cara já pode sair para jogar bola, já pode sair para dar um pedal. Ele precisa de um tempo, ele precisa ali ter um procedimento na sua vida, ser restaurado com o tempo. Então, a pessoa que está cuidando, ela precisa ter isso em mente, que precisa cuidar da sua vida também, olhar para a sua vida e entender se de fato está apropriada para cuidar de outras pessoas ou talvez se ela não precisa ser restaurada. A correção ela é um confronto necessário e a igreja ela é uma comunidade de confrontação. Nós preferimos 1000 vezes chorarmos com a verdade do que sorrirmos com a falsidade. A verdade, por mais que doa, ela é sempre melhor do que você viver na falsidade, viver sendo enganado e achar que está tudo bem. E nós não devemos ser intolerantes com o pecado, nós devemos ser severos com o pecado. Se tem pecado, precisa ser confessado, precisa ser trabalhado, precisa ser restaurado. Mas a grande questão é como nós trabalhamos com o pecador. E por vezes nós somos severos com o pecador e compassivos com o pecado. Quando na realidade, eu e você, nós como igreja, nós precisamos ser severos com o pecado e compassivos com o pecador. Nós devemos olhar para ele e entender que já está machucado e precisa ser restaurado, precisa ser cuidado. Mas a grande verdade é que ninguém gosta de ser confrontado. Eu até hoje não conheci nenhuma pessoa que gosta de ser confrontada. Nós gostamos de estar certos. Nós gostamos de saber que aquilo que nós falamos é o certo e ponto final. Ninguém pode vir e falar alguma coisa. Se alguém falar que eu tô errado ou que aquilo que eu fiz não tá legal, eu fecho minha cara, eu saio e eu não faço mais, eu não trabalho mais e ponto final. Mas a verdade é que muitas vezes nós confrontamos as pessoas de forma errada. Eu e você, como sendo corpo de Cristo, nós como sendo igreja. Por quê? Porque nós somos duros, nós somos insensíveis e, infelizmente, muitas vezes nós somos hipócritas. Porque nós olhamos para a pessoa e condenamos ela. Poxa, você não pode fazer isso, você não pode fazer desse jeito, você não pode pensar dessa maneira. Só que quando estamos sozinhos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós fazemos igual ou muito parecido. Por isso que Paulo ele pega tão pesado dizendo, olha, você que cuida, você deve fazer uma autoanálise na sua vida e de fato entender se você está preparado para ajudar as outras pessoas ou talvez se você não é a pessoa que está precisando de ajuda. Calvino, ele diz uma frase muito interessante. Nenhum homem está preparado para repreender um irmão
se ainda não foi bem-sucedido em obter um espírito gentil. Não sei você na sua vida cristã, né, quanto tempo de convertido você tem. Mas eu muitas vezes, talvez porque fui um adolescente meio rebelde, mas muitas vezes eu fui repreendido de formas que hoje eu vejo que poderia ter sido diferente. E eu vejo que se fosse diferente, talvez eu teria amadurecido mais rápido na fé. Não tem como voltar no passado e fazer diferente, mas tem como fazer diferente hoje. A igreja, ela não pode ser uma comunidade geradora de traumas e doenças. Ela precisa ser um lugar de cura e restauração. A igreja, ela precisa ser mais um hospital do que um hotel. A restauração, ela é uma obra delicada e requer uma abordagem de ternura. A repreensão ou a condenação, por mais necessárias que sejam em determinadas circunstâncias, não ajudam muito quando a pessoa que caiu, quando o pecador, ele já se sente inferiorizado. Por isso que nós devemos buscar ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito Santo quando formos confrontar as pessoas que pecaram. Lembre-se, não estou falando aqui que você não deve confrontar as pessoas com a verdade e que você não deve ser duro em relação ao pecado. Nós devemos viver nossa vida buscando santidade. Mas você pode tratar as pessoas que caíram em pecado de duas formas. Tratar a pessoa com dureza ou tratar a pessoa em amor. E sempre que tem amor envolvido, a restauração acontece de uma forma melhor. Por isso que eu e você somos chamados, assim, olharmos para a nossa vida, fazermos essa autoavaliação, mas também cuidarmos daqueles que estão ao nosso redor com amor, com ternura e com doçura. Seguindo o texto, no verso 2, Paulo vai dizer a respeito de dividirmos os fardos. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É interessante que a confrontação, ela não deve ser apenas verbal, mas sim, ela implica prática. Por quê? Porque o amor apenas de palavras, ele se torna hipócrita. O que adianta você falar para as pessoas que você ama elas, sendo que você não demonstra? A dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. Quando você está com dor, você vai procurar um médico. Você não diz apenas que vai procurar um médico e não faz nada, né? Você fala que vai procurar um médico e você procura. Da mesma forma, quando os nossos irmãos estão passando por momentos complicados, quando estão sofrendo, nós precisamos demonstrar o nosso amor de forma prática. Essa deve ser a igreja hospital e não a igreja hotel. E tantas vezes nós olhamos e dizemos para aquela pessoa que está sofrendo alguma coisa: você precisa conversar com o pastor, você precisa marcar um horário com ele, o pastor vai resolver todos os teus problemas. Claro, nós precisamos conversar com o pastor, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. E muitas vezes a gente simplesmente terceiriza essa função que cabe a nós como corpo de Cristo. E aí o texto continua, dos versos 3 até o verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. É interessante que ninguém gosta de olhar para si próprio e dizer que não é nada. Nós até fazemos comparações. A gente diz, olha, por exemplo, falando da minha vida, eu não sou como o pastor Wilson. Nossa, jamais. Não tenho o tempo de experiência que ele tem, não tenho a capacidade que ele tem, mas eu também não sou tão ruim, né? Eu tenho algumas habilidades, eu tenho alguma experiência. Nós não gostamos de dizer que nós não somos nada ou que nós não prestamos para nada. Nós gostamos de olhar para a nossa vida e ver algum valor, entender que temos algo. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e olhamos apenas aquilo que nós fazemos. Então eu sou bom porque eu fiz seminário. Eu sou bom porque o meu TCC foi sobre não sei o quê. Eu sou bom porque eu levei tantas pessoas para Cristo. Não. Eu só sou bom porque Cristo habita em mim. Eu só sou alguma coisa porque de fato o Espírito Santo é aquele que dirige a minha vida, é aquele que me guia. E muitas vezes nós queremos olhar, estufar o peito e dizer que somos bons por isso, por isso e por isso. Sendo que, na verdade, nós só somos alguma coisa por causa de Cristo.
E aí, o crente que alega ser alguma coisa está enchendo sua mente de fantasias. Por quê? Porque acha que aquilo que faz e aquilo que é porque que eu sou bom. E esquece de que há apenas um que é bom. E esse que é bom é aquele que nos capacita a fazermos e a sermos algo para a glória dele. Bom, por que Paulo fala sobre isso? Porque aqui precisa haver um cuidado muito grande quando nós vamos exortar, quando nós vamos confrontar outras pessoas. Por quê? Porque quando você vai exortar alguém que caiu no pecado, para nós sentirmos aquele ar de arrogância, aquele ar de que, poxa, eu sou alguém melhor porque eu estou exortando ali a pessoa que caiu em pecado. Quando nós fazemos isso, quando nós temos esse sentimento, nós estamos igual àquela pessoa, nós caímos no pecado. E Paulo diz isso, olha, você que está cuidando das outras pessoas, você precisa cuidar para não ter esse ar arrogante. Porque de fato você não é nada. O que você tem não é bom. Você só é alguma coisa e você só representa algo porque Cristo habita na tua vida. E se Cristo de fato habita, e se de fato você está sendo guiado e direcionado pelo Espírito Santo, você entende que nada do que tem em você é bom, a não ser que ele opere essa transformação na sua vida. E é interessante que o verso 2 parece ser contraditório com esse verso 5. Por quê? Porque o verso 2 vai dizer que nós devemos levar os fardos uns dos outros, como nós já vimos. Mas agora o verso 5 ele vai dizer que cada um deve levar a sua própria carga. Parece que Paulo ele ficou ali um pouco decepcionado e ele decidiu que ele vai mudar. Não, agora a gente não leva mais as cargas, os fardos uns dos outros e cada um vai cuidar da sua vida. Mas nós precisamos entender aqui o que Paulo está querendo dizer e o que ele quer dizer com fardo, o que ele quer dizer com carga. A questão é que o fardo é um peso esmagador que inesperadamente se impõe sobre a respectiva pessoa que caiu no pecado e a deixa completamente fora do seu controle, precisando de ajuda e restauração da família da fé. Ou seja, a pessoa está vivendo a vida dela, está buscando ser direcionada pelo Espírito Santo, está tentando viver aquilo que Deus deseja que ela viva. Em algum momento ela dá um deslize e ela cai no pecado. Aí Paulo está dizendo, olha, os irmãos que estão do lado precisam estar juntos, cuidando, caminhando junto. Precisam olhar para aquela pessoa que por vezes não consegue voltar sozinha e levar os fardos uns dos outros, sermos esse suporte na vida dos irmãos. Mas existe algumas responsabilidades que não podem ser impostas sobre os outros. Por exemplo, cada um precisa carregar a sua tendência pecaminosa. Você não pode jogar isso nas costas de outro. Você precisa aprender a viver com isso. Nós devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Mas há, porém, uma carga que nós não podemos partilhar. E é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Naquele dia você não poderá carregar o meu pacote e eu não poderei carregar o seu. Ou seja, quando se trata de fardo pesado, quando se trata de um irmão que caiu no pecado, eu e você precisamos sim estar ali servindo como base, servindo como apoio, servindo como um suporte na vida daquele irmão. Mas nós não podemos querer colocar as nossas cargas, essa nossa tendência pecaminosa sobre a vida de outras pessoas e achar que eles precisam viver isso. Eu e você precisamos aprender a viver isso e de fato sermos guiados pelo Espírito Santo. Na sequência do texto, no verso 6, Paulo vai dizer o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. É interessante que Paulo ele muda o foco dele, ele muda a visão dele de forma muito repentina. Então, ele estava falando sobre as pessoas que cuidam. E agora ele foca naquelas pessoas que estão sendo cuidadas e diz para elas que elas não estão isentas da responsabilidade de também cuidar. Por quê? O fato de cada um levar o seu próprio fardo não isenta as pessoas ensinadas de sua responsabilidade para com o professor. É interessante que alguns estudiosos dizem aqui que Paulo está falando a respeito do sustento financeiro. Então, as pessoas que estão sendo cuidadas, que estão sendo ensinadas na palavra,
estão sendo ensinadas com aquilo que é espiritual, elas devem cuidar dos seus professores, dos seus instrutores com bens materiais, né? Olhando realmente para essa questão de sustento. Mas a grande questão que nós precisamos entender é que a igreja é a comunidade que partilha as bênçãos e que deve cuidar daqueles que ensinam, que devem cuidar daqueles que cuidam. Então, o que Paulo está dizendo aqui, não é porque você está sendo cuidado que você tem a sua responsabilidade isenta. Você também precisa cuidar. É um cuidado mútuo. E aí ele vai falar algo muito interessante de um texto super conhecido, dos versos 7 ao verso 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. De Deus não se zomba. Essa frase ela é muito usada e já foi muito usada por pais, professores, por líderes, quando os seus liderados não estão prestando atenção. Então, o cara, né, já está brabo ali que não consegue de fato deixar o pessoal calmo, e ele fala, olha, de Deus não se zomba, né, porque isso e aquilo e tal. Mas nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Não é para os líderes afrontarem ou falarem aí com força para cima dos seus liderados, fazendo com que eles sintam medo. Não é isso. Mas a questão é que Deus ele não é do tipo sucessível à zombaria. Olha só, o homem ele é livre para fazer escolhas, mas ele não é livre para escolher a consequência daquilo que escolheu, né? Então ele fez as suas escolhas e ele vai sofrer as consequências, ele vai experimentar as consequências daquilo que escolheu. Ele não pode ter uma escolha e querer escolher qual que vai ser a consequência. Eu sei que ficou meio confuso, escolha, mas acredito que você entendeu. E é interessante que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Mas olha só, em termos de quantidade, nós colhemos mais do que semeamos. Como assim? Bom, se você vai plantar milho, você coloca uma semente e você colhe uma espiga que está ali cheia de sementes, né? Cheia de milho. Então nós plantamos numa quantidade, mas nós colhemos numa quantidade maior. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, para entendermos como funciona. Mas a questão é que quando eu e você queremos alterar esse princípio, é como se nós estivéssemos zombando de Deus. Não estou entendendo. Olha só, se você perguntar para algum agricultor se ele tem dúvidas de como isso funciona, daquilo que planta é o que colhe, ele não vai ter dúvidas nenhuma. Ele não vai achar que ele plantando mandioca ele vai colher melancia, ou que plantando trigo ele vai colher milho. Ele sabe que aquilo que ele planta, ele colhe. Na teoria nós também sabemos isso, mas na nossa vida prática, muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós vivemos de uma forma, querendo fazer as nossas coisas olhando apenas para a nossa vida, mas nós queremos ser abençoados por Deus. Ué, Deus tem que me abençoar. A questão é que existem duas semeaduras. Você semeia para a carne ou você semeia para o espírito. Da mesma forma acontecem duas colheitas. Ou você colhe corrupção ou você colhe vida eterna. Ninguém com bom senso vai desejar colher corrupção. Mas é interessante que no nosso dia a dia nós muitas vezes semeamos mais na carne do que semeamos no espírito. E a colheita não pode ser diferente daquilo que nós plantamos. E a pergunta é, o que você tem plantado? Olhando para essa questão de cuidado da igreja, muitas vezes nós vivemos a nossa vida olhando só para mim, é o que eu quero, da forma como eu quero. Nós vivemos, né, o que eu falei lá no início, nós vivemos a igreja como sendo um hotel. Então as coisas têm que acontecer do jeito que eu estou pagando para que sejam. Só que quando as pessoas nos tratam dessa forma também, aí nós reclamamos, não. Aí quando as pessoas tratam nós, a igreja precisa ser um hospital. O que você tem plantado? Ou melhor, o que você tem colhido? Se você não tem colhido aquilo que você gostaria de colher, é porque você está semeando na carne. Você está semeando da forma errada. A questão legal é que Paulo ele não termina esses versos simplesmente dizendo isso.
Os versos 9 e 10 vai dizer que nós podemos fazer diferente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muito provavelmente você conhece alguém que está desanimado. Talvez seja um líder de ministério, talvez seja um pastor, ou talvez até você mesmo que está assistindo esse vídeo esteja desanimado. Mas olha que interessante. O próprio apóstolo Paulo ele muda o linguajar, incluindo a si próprio, dizendo que ele sabe que nem ele está imune ao desencorajamento. O perigo de semearmos em solo errado é razoavelmente óbvio, mas o perigo de estragar um bom trabalho por conta do desânimo é mais sutil, porque o desânimo ele vai chegando aos poucos que você vai ficando chateado, você vai se ficando triste por conta de coisas que têm acontecido no ministério, e esse desânimo muitas vezes pode fazer com que o ministério venha à ruína. E é importante que eu e você estejamos com os nossos olhos bem abertos e estejamos vigilantes para que de fato a gente não caia nesse erro e sejamos animados dia após dia, reavivados pelo Espírito Santo. Mas há algo muito interessante que nós precisamos entender, que não é só o pecado que nos cansa. Fazer o bem também produz cansaço. Por quê? Porque nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. Na verdade, na sua grande maioria, as recompensas por fazer o bem demoram às vezes algum tempo para aparecer. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece a seu benfeitor. Por isso, tantas pessoas, tantos líderes, tantos pastores, tantas pessoas estão cansadas na obra e também da obra. E aí, muitas vezes, quando nós nos cansamos, quando nós estamos desanimados, nós paramos de fazer o bem às pessoas. Poxa, mas se eu não estou bem, por que eu preciso fazer bem aos outros? Mas aqui Paulo diz, olha, a gente não deve se cansar de fazer o bem para todos, especialmente aos da família da fé. Aqueles que enfraquecem nunca cumprirão o seu propósito. Por quê? Porque estão cansados, estão desanimados. E por mais que por vezes seja difícil, nós precisamos ser reavivados dia após dia pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar alegres, porque a obra, o trabalho da obra é algo feliz, não é algo triste. E aí Paulo diz que nós devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade, mas que a nossa prioridade precisa ser os da família da fé. A responsabilidade para com os outros cristãos, ela deve ser maior do que aquela para com outras pessoas em geral. Por que isso? Parece que é algo meio hipócrita, né? Poxa, nós temos que cuidar dos de fora, né? Dos de dentro também, mas nós precisamos olhar os de fora. Mas a grande sacada aqui, a grande questão é que se os cristãos negligenciarem uns aos outros, eles terão pouca consideração pela necessidade dos não cristãos. Eu quero concluir essa IBD, essa aula de hoje, fazendo algumas perguntas. E são perguntas para você refletir em relação à sua vida. A primeira pergunta é, como está a autoanálise na tua vida? Você tem realmente feito essa autoanálise e olhado para si próprio e, poxa, de fato eu estou vivendo da forma como Deus deseja que eu viva, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu estou vigiando dia após dia, eu estou tendo esse olhar para a minha vida da mesma forma que eu olho para a vida dos outros, ou eu estou criticando os outros enquanto eu estou fazendo coisas erradas? Você tem buscado viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus? Ou você simplesmente planta na carne e deseja colher no Espírito? E como está o seu cuidado em relação àqueles irmãos que caem no pecado? Às vezes a gente faz autoanálise e para por aí, e olha apenas para a nossa vida, e se eu estou bem é o que importa, né? O resto o pastor que cuida, né? Agora tem o pastor e o obreiro, deixa eles trabalharem. Mas essa responsabilidade é nossa, como membros de igreja, nossa como corpo de Cristo. Nós precisamos cuidar uns dos outros.
Você tem sido um instrumento de restauração na vida das pessoas? Ou as tuas ações só fazem com que aquele cristão que já caiu no pecado, né, fazem com que o pecador se sinta mais pecador ainda e mais inferiorizado? Como tem sido essas tuas ações? Tem sido para restaurar a vida das pessoas ou tem sido para fazer com que elas se sintam piores ainda? Eu quero terminar com uma frase muito impactante, que me fez pensar muito, espero que te faça pensar também. Nós precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito de Deus, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado possa ser curada e restaurada. Que Deus te abençoe, que de fato essa aula, esse estudo possa ter encontrado morada no teu coração para que dia após dia nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, porque ele foi esse cara, né? Foi alguém que fazia isso de forma impecável. Nós precisamos de fato ser guiados pelo Espírito Santo, vivendo dessa forma, tendo a ternura de Cristo e a doçura do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e assista agora o nosso culto. Até mais, um grande abraço.